Oi pessoal, no vídeo de hoje vou atender pedidos dos comentários. Muitas pessoas comentaram fazendo pedidos sobre vídeos, assuntos, e então hoje eu decidi gravar para responder e atender esses pedidos. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é sobre como foi a minha rotina no ano que eu fui aprovada. Meus métodos de estudo, como que eu organizei meus horários, como eu estudei, entre outros. Poucas semanas no cursinho, só um mês mais ou menos, e logo já veio o lockdown, tudo ficou fechado. E aí eu voltei para minha cidade, em Coromandel, e comecei a estudar de forma remota. Nesse mesmo cursinho, os professores gravavam aulas e a gente assistia e tudo mais. Só que esse ano eu já tava com algo na minha cabeça, que era eu não podia continuar repetindo as mesmas coisas que eu fiz nos meus 2 anos anteriores. Então eu tava incomodada durante esse ano, então eu decidi encarar os estudos do cursinho de uma forma diferente. E eu lembro que eu já comecei nesse cursinho enquanto estava presencial, mudando meu método de estudo. Eu fazia provas antigas do vestibular da UFO, que era uma das minhas opções de vestibular esse ano. Eu fazia provas antigas em casa, questões tanto fechadas quanto abertas, porque o vestibular da UFO ele é composto por 2 fases. E aí eu já comecei a mudar. E foi muito interessante porque havia alguns simulados nesse cursinho onde a colocação dos alunos era exposta em um mural. E quando eu comecei a fazer provas antigas, eu comecei a ver o tanto que eu estava evoluindo. Eu simplesmente ficava em 7º lugar nos simulados. Eu competia com pessoas de todas as modalidades, ampla concorrência, todas as cotas possíveis. E eu comecei a subir os meus acertos, o meu nível de conhecimento, e eu comecei a ficar intrigada com isso. Então, quando o cursinho decidiu migrar para o modo online, eu estava disposta a mudar totalmente a minha forma de estudar. Então eu abandonei a maioria das aulas. Muita gente deve estar assustada nesse momento, mas eu não vi as aulas do cursinho de forma remota. Eu só assistia às aulas que eu realmente sentia necessidade e dificuldade, como as aulas de matemática, física e química. Eu ignorava as outras aulas, gente, sério mesmo. Algumas de história também, porque a história no vestibular da UFO é bem complexo. Então, eu comecei a mudar isso, então eu resolvia muitas provas antigas, provas abertas principalmente, porque eu partia do pressuposto que se eu sabia fazer uma boa prova aberta, discursiva, eu teria plena capacidade de fazer uma prova fechada e acertar muito mais do que eu estava esperando. E eu comecei aos pouquinhos, eu ia fazendo provas abertas de pouquinho em pouquinho, e de repente eu abandonei a maioria das aulas e comecei a frequentar as monitorias do cursinho. Então, como que eu organizava a minha semana? Durante toda a minha semana, na parte da manhã, eu focava em resolver questões. Eu tinha um cronogramazinho de resolver provas antigas, então eu fazia provas antigas da UFO. E as questões que eu acabava errando e não conseguia resolver, geralmente era na área de matemática, física, química, que eram as que eu mais tinha dificuldade. Química nem tanto, mas na UFO tinha algumas questões complicadas. Eu levava para monitoria, os monitores do cursinho de forma online, e isso, gente, eles me atendiam, resolviam as questões ao vivo comigo, eu pegava o modelo de resolução, anotava num caderninho de erros que eu reservei para todas as questões que eu errasse, eu iria anotar a teoria e o modo de resolução nesse caderno. Se eu não me engano, ele tá até aqui em algum lugar, vou até encontrar ele aqui. 2000 anos depois. Caderno de erros, Dream Big, que eu escolhi, então tem algumas anotações aqui, eu acho. Eu excluí não. Eu rasguei as anotações para aproveitar ele, porque sobrou algumas folhas em branco. E olha só, no final eu tinha citações também de textos de redação. E eu fui seguindo uns 6 meses assim. De março. Não, 6 meses não, muito. Fui seguindo, sei lá, o ano todo, assim, até as minhas últimas provas. Eu ficava focada em provas antigas. Vi algumas aulas que eu sentia necessidade, porque eu não lembrava da teoria, porque eu não sabia. Geralmente foi física e matemática, eu evolui muito nesse ano em física e matemática. Porque eu decidi colocar minha cara a tapa, eu parei de ignorar, gente. Eu ignorava os meus estudos em matemática e física nos anos anteriores, porque eu tinha dificuldade. Então esse ano eu decidi, sei lá, meter a cara e falar, eu vou aprender essas matérias, não quero nem saber, eu preciso de aprender. E paralelamente a esse método de questões, provas antigas,
Eu tinha aulas particulares de redação com um excelente professor aqui, de forma remota, né? Ele é de Uberlândia, com um excelente professor. Ele tem doutorado e ele era, assim, maravilhoso. Eu aprendi todos os gêneros da UFO muito bem. Hoje eu dou aula de redação, né? E aprendi muito bem fazer prova de redação de diversos vestibulares. Inclusive, pessoal, para vocês terem noção do quanto ele era bom, eu fiz apenas 4 aulas pro Enem. E consegui tirar 980 na redação. Eu fiz 4 redações, sério, o ano todo de 2020 eu fiz 4 redações pro Enem. Claro que eu fiz muitas pra UFO, e se eu tava me preparando pra UFO, eu tinha uma segurança de que eu estaria muito bem preparada pro Enem. Então eu fiz eu estudei um mês pro Enem. Até hoje eu não acredito que eu estudei um mês. Um mês eu falo focando em provas antigas Enem e redação do Enem. E passei. Dezembro todo eu foquei no Enem, porque o Enem seria em janeiro de 2021, por conta da pandemia foi adiado. E foi isso, o meu último ano de estudos era reservado para provas antigas, questões abertas, correção de erros, simulados, simulados de redação também. Tudo que eu assistia, seja série, documentário, filme, eu anotava algumas coisas que eu achava interessante no meu caderninho de citações. E meu ano foi muito leve, né? Foi muito tranquilo. Esse último ano eu estava muito mais madura. Eu não fiquei o dia todo estudando. Eu acho que eu reservava 6 horas do meu dia, 7 horas para os estudos. E o restante eu ia descansar, fazer outras coisas que eu gostava. Final de semana eu ia correr no parque, comecei a desenvolver uma paixão por corrida nesse ano. Minha saúde mental estava excelente, eu estava menos nervosa, menos apreensiva e muito mais confiante para as minhas provas. Então, para quem me perguntou da minha rotina de estudos, basicamente foi isso, pessoal. Minha semana toda era reservada de segunda a sexta para provas antigas, monitorias, algumas aulas teóricas que eu tinha dificuldade. Finais de semana, principalmente aos sábados, eu fazia simulados, tanto da UFO, primeira fase, segunda fase, quanto do Enem. Eu fazia várias redações, 2 a 3 redações por semana no início, porque eu estava me preparando muito bem para a UFO. São 10 gêneros, então eu precisava de foco total. E eu fazia várias reescritas, às vezes eu reescrevia 3 vezes a mesma redação para ficar melhor, para ficar de acordo com o que a UFO pedia. E aos domingos eu descansava, sem neura, sem pressão. E foi assim. Eu cheguei muito confiante nas minhas provas, eu cheguei muito feliz. Fui para a segunda fase da UFO, o que é muito difícil em medicina. Fui pro Enem, né? Eu passava em várias faculdades, tanto o FMG, na UFRJ, eu passava em todas as universidades que eu colocava. Eu era praticamente uma das primeiras nas vagas. E foi isso, pessoal, foi basicamente assim. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como eu estudei, é só deixar nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a organizar os seus estudos, já deixe seu like, não esquece, incentivem esse conteúdo e apoiem, pois eu estou disposta a gravar durante o ano todo para vocês. E é isso, um beijo a todos e até a próxima!